Olá pessoal, bem-vindo ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a Síndrome da Disfunção Cognitiva de Cães e Gatos. É uma doença que acomete principalmente animais idosos, que leva à demência, similarmente ao que ocorre no ser humano, na doença de Alzheimer. Então muitas pessoas conhecem essa disfunção cognitiva como doença de Alzheimer canino. E não está totalmente errado, porque existem vários pontos em comuns, principalmente por ser uma doença neurodegenerativa que leva à demência. Então, quando a gente fala síndrome da disfunção cognitiva, a gente tem que entender inicialmente o que é cognição. Cognição é a capacidade do animal, do indivíduo, interagir com o meio ambiente. Se for um ser humano, ir no supermercado, fazer contas, isso tudo são habilidades que a pessoa tem que ter. Similarmente aos animais, existem a capacidade de aprendizado. O animal, tanto o cão como o gato, ele pode aprender a fazer alguns truques, algumas brincadeiras. E não só isso, depois que ele aprende essas interações, ele tende a repeti-la. Então, se o animal tem um bom convívio com o meio, ele vai conseguir aprender coisas novas, ele vai conseguir fazer o que você quer, vai te obedecer num passeio, quando vai vir quando você chamar, quando você jogar uma bola para ele, ele vai interagir. Isso tudo é uma interação com o meio ambiente, tendo uma boa qualidade de vida e uma boa interação com o meio ambiente. Para entender isso, a gente precisa entender como é que os neurônios conversam. Eles conversam basicamente através de sinapses. Sinapses elétricas que são muito acopladas, digamos assim, que o neurônio transmite uma carga elétrica para o outro neurônio, ou a sinapse química, que é muito mais... a maioria das sinapses no sistema nervoso central são químicas. Então você tem uma região pré-sináptica, uma região sináptica e uma região pós-sináptica, que nem a gente vai ver aqui nesse vídeo. Os neurônios, os corpos de neurônios, os dendritos, e aqui a despolarização. Então há uma inversão de carga. O que era negativo para dentro se polariza e fica positivo. E isso cria uma corrente elétrica que faz com que as vesículas percorram o axônio e cheguem na fenda sináptica e os mediadores químicos atuem nos receptores pró-sinápticos para assim encaminhar essa informação para todo o encéfalo. Diferentemente, por exemplo, do coração, que se uma célula se contrai, todas as células se contraem, aqui não. Existem direcionamentos diferentes. Por isso que a gente pensa de forma diferente. Essa interação com os neurônios que faz a forma do indivíduo pensar. Encéfalo. Bom, então aqui a gente precisa diferenciar o que é uma doença neurodegenerativa de um envelhecimento comum. Porque com o envelhecimento existem algumas mudanças normais do envelhecimento. Por exemplo, a pele de uma pessoa de 80 anos é diferente de uma pele de uma pessoa de 20 anos. Então você vê esses sinais do envelhecimento na pele. No sistema nervoso central também existe esse envelhecimento natural. E como é que ele se manifesta? Basicamente, aumenta a apoptose. O que é a apoptose dos neurônios? É uma morte programada. Os neurônios eles não vivem isoladamente, eles têm que estar sempre se conectando com outro neurônio. Se esse neurônio perder a conexão com esse outro que está perto dele, esse que perdeu a conexão, ele vai degenerar. Ele vai ter uma morte programada. Então, com o envelhecimento, existe a perda de neurônios, o que leva à atrofia do lobo frontal, que é o lobo que faz a interação, ajuda na interação com o meio ambiente. E como existe uma diminuição dessa massa encefálica, para o cérebro continuar, para o encéfalo continuar bem fixo dentro do crânio, os ventrículos acabam aumentando de tamanho para compensar essa perda de massa encefálica, digamos assim. Então, dentro do envelhecimento normal, existem pequenas hemorragias, microinfartos que vão comprometendo esse encéfalo.
Também há diminuição dos mediadores e dos receptores colinérgicos e de outros também. Isso significa que a capacidade de cognição com a idade vai diminuindo, mas o paciente consegue interagir muito bem com o meio ambiente ainda. Quando ele não consegue mais interagir, é que ele está com alguns sinais de demência. E os sinais de demência são relacionados a doenças, não um envelhecimento normal. Então, o que define essa síndrome? É uma doença neurodegenerativa progressiva. O que significa isso? Que rapidamente esses neurônios vão morrendo e vai diminuindo muito a capacidade de cognição. E é uma proteinopatia propagável, porque essa proteína beta-amiloide e a proteína tau, elas vão lesionando os neurônios a ponto que esses neurônios morrem e essas proteínas passam para outros neurônios que lesam esses outros neurônios e assim vai se propagando. Então é uma doença propagável, é extremamente prejudicial para a função cognitiva. E ela é uma doença multifatorial, né? Existem comprovados no ser humano com Alzheimer componentes genéticos que não são mais comuns, mas os mais comuns são as comorbidades, a infecção e, sem dúvida nenhuma, a idade. A idade tem fator preponderante nessa doença. E essa doença é caracterizada por sinais de demência, que não conseguem interagir no meio de uma forma saudável e favorável. Então, aqui são alguns fatores potencializadores, né, que acaba criando um ciclo vicioso que faz com que essa engrenagem funcione cada vez mais rápido e acabe levando a uma neurodegeneração progressiva. Então, a idade, né, cães com mais de 8 anos, gatos com mais de 12 anos. A hipertensão arterial é um dos principais fatores. E a gente, ainda hoje, mede pouco a pressão arterial de cães e gatos. Então, a gente deve procurar fazer em todos os nossos pacientes acima de 8 anos de idade, pelo menos, né? Para que a gente possa ir acompanhando. Porque é uma doença silenciosa e muitos animais têm e a gente nem fica sabendo, né? Então, é bom saber e tratar. Obesidade, que o animal obeso, o organismo dele está todo inflamado, então é uma situação que a gente tem que instruir o proprietário que faz mal que o animal seja obeso, porque muitas vezes ele acha que é saudável, ele acha que o animal está bem. Então a gente tem que instruir muito, porque a obesidade é muito importante, principalmente porque os animais são castrados e com isso eles tendem a aumentar o peso. Situações com animais apresentam diabetes, aumento de colesterol. E o hiperadrenocorticismo no cão é bastante frequente e está relacionado à piora da disfunção cognitiva, e o hipertiroidismo no gato. Além das infecções crônicas. A infecção crônica mais comum que a gente vê é a boca não tratada, cheia de tártaro, né, que causa amolecimento dos dentes, infecções secundárias, que podem ir para rim, coração, encéfalo. Então, eles têm que tratar essa boca também.